Johan Carboneiro é o novo reforço do Internacional e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como joga o extremo colombiano, suas principais qualidades e por que o Inter executou um dos movimentos mais interessantes do mercado no Brasil nessa janela de transferências. Lógico, diante do potencial do seu contratado. Bora para análise. Johan Carboneiro é um extremo destro que atua principalmente pelo lado esquerdo, ou seja, um extremo de pé trocado, e que se pauta muito por essas conduções e duelos de 1 para 1 para que suas principais características apareçam. E essas principais características vão estar muito evidentes nesse tipo de situação aqui, em que os times do Carboneiro investem muito, inclusive, que é essa inversão de corredor para achar o Carboneiro num duelo de 1 para 1 propriamente dito, ou seja, com uma cobertura ainda defasada por parte do adversário. E a partir disso, o Carboneiro vai ter uma boa capacidade de esconder a intenção em relação ao defensor, ou seja, ele é um jogador que consegue cortar bem para os dois lados e a partir disso vai dificultar a ação do defensor para antecipar o movimento, mas também é um jogador de boa explosão para tomar essa decisão e aí, lógico, ter vantagem em relação ao defensor que está marcando para estar na frente e aí conseguir o drible para finalizar. E a gente começa a ver situações em que o Carboneiro vai buscar muito a finalização. E apesar de não ser o fundamento que o Carboneiro tem muito desenvolvido, é um fundamento que o Carboneiro arrisca bastante. É um jogador que arrisca demais, principalmente de fora da área. Então, mesmo que não seja um fundamento desenvolvido, é um jogador de confiança e vai buscar artifícios para finalizar de fora da área, mesmo com dificuldade na marcação. Mas, ainda assim, é um jogador que, por arriscar muito, ele vai primeiro, e aí cognitivamente a gente tem que destacar isso no Carboneiro, que é um jogador que consegue tomar boas decisões no drible, né? E aí a gente vai ver que é um jogador que vislumbra o espaço que ele vai atacar, ou seja, cognitivamente é um jogador evoluído nesse sentido também. Toma boas decisões nos duelos de 1 para 1, ou seja, tem bom aproveitamento nesse sentido. E a partir disso, olhando para essa faixa central do campo, ele vai buscar muito esses chutes de fora da área e, como eu disse, não tem muita distância e ele tem muita confiança por ter potência no chute, por conseguir chutar forte e aí, a partir disso, incomodar muitas vezes o goleiro. E esse é o espaço que ele vai estar mais vislumbrando. A gente mostrou várias vezes o espaço em que ele estava, de fato, enxergando para atacar. Aqui fica muito evidente, que é essa entrelinha no meio espaço, né, do lado esquerdo, que é justamente o intervalo ali entre zagueiro e lateral e entre o volante e o meia-direita que estiver marcando. E a partir disso, com esse espaço, o Carboneiro vai ter uma boa capacidade de condução e aí colocar a bola numa boa condição para ele finalizar. E aqui é uma situação ainda melhor para ele, porque nesse caso a entrelinha não existe, né? Porque a segunda linha adversária está muito espaçada e ele vai ter apenas o duelo de 1 para 1, que é quando ele se destaca e vence a maioria desses duelos. E aí uma boa finalização de fora da área para marcar um belo gol. Aqui a gente vai começar a falar de um outro aspecto, que é quando o Carboneiro tem campo para correr. E aí a gente vai olhar uma outra característica que é justamente o que faz os defensores terem dificuldade de prever o movimento do Carboneiro, porque é um jogador que, apesar de não conduzir tanto com a perna esquerda, ele vai optar por conduzir muito com a sua perna dominante, ou seja, não tem ambidestria para esse fundamento, ele corta muitas vezes para a linha de fundo, principalmente nessas situações em que ele está muito longe do gol. E aí ele vai tirar boas situações pro seu time, né? Para os seus companheiros, principalmente a partir de cruzamentos. E a gente vai ver isso aqui muito evidente. Vai usar o pé esquerdo basicamente só para finalizar a jogada, né? Que aí no caso ele chutou para gol com o pé direito, mas nas próximas situações a gente vai ver ele finalizando a jogada com o pé esquerdo. Por exemplo, aqui, ó, o marcador fechou a possibilidade do Carboneiro cortar para dentro para o chute. Ele vai ter a linha de fundo completamente aberta, vai levar para buscar o cruzamento e achar o companheiro centroavante dentro da área. Aqui, ó, fica evidente isso de novo, como é que a cobertura do Boca é bem feita para tirar o Carboneiro a possibilidade de cortar para dentro. 2 marcadores, né, dobrando nele, mais um fazendo uma cobertura para que ele não corte para dentro, e aí a opção que ele vai ter é buscar a linha de fundo para ter o cruzamento. Então é um jogador que lida bem em espaço curto também, e isso é bom dizer. E aqui, novamente, aqui fica evidente a boa tomada de decisão dele, porque ele tem um duelo de 1 para 1 puro, ou seja, a cobertura ainda não está consolidada,
ele tem a linha de fundo mais próxima para fazer o drible e ele tem a faixa central para também cortar para o chute. Porém, existe esse jogador aqui do adversário, camisa 29, que está chegando mesmo que um pouco atrasado para essa cobertura e tenderia a atrapalhar o Carboneiro, principalmente na hora de finalizar a gol. E o que ele faz? Corta para a linha de fundo, busca o cruzamento e cria uma boa chance. Então é um jogador que toma boas decisões a partir desse drible, seja para a linha de fundo ou cortando para dentro para a finalização. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, é um jogador de boa confiança para isso. E agora a gente vai falar do Carboneiro em aceleração, atacando o espaço em movimento sem bola. Esse movimento aqui é um movimento que ele faz muito, com muita frequência, que é o ataque ao meio espaço, ao intervalo entre zagueiro e lateral, para chegar à frente do goleiro, muitas das vezes em transição ofensiva, que é uma grande arma, e os times do Carboneiro vão normalmente se utilizar muito desse jogador como um agente importante de transição ofensiva, dos contra-ataques. E aí os ataques ao intervalo vão ser muito importantes para isso, já que é um jogador naturalmente mais veloz do que os defensores. E a gente vai ver a capacidade do Carboneiro de frente para o gol também. É um jogador que, apesar de não ter uma boa finalização, eu reitero, não é um especialista finalizando, é um jogador que consegue marcar seus gols e consegue ter alguma frieza de frente para o goleiro. Então a gente vai ver o Carboneiro conseguindo boas situações, atacando o espaço, como eu disse, chegando na frente do goleiro para finalizar, e aí também sobrando muitas vezes, não sendo encarregado para voltar para marcar lateral, para ser justamente esse agente da transição ofensiva e aí utilizar o pé esquerdo, inclusive, para finalizar a gol. É um jogador que não hesita, como a gente viu durante o vídeo, em utilizar o pé não dominante, que é o seu pé esquerdo. E aí a gente vai ver mais um gol do Carboneiro, aqui novamente com o pé não dominante, o pé esquerdo para finalizar. Então é um jogador que tem uma boa coordenação para tomar esse tipo de decisão, né, para finalizar com o pé não dominante, uma boa condução e também uma boa leitura de espaço para atacá-lo ou então para se colocar em condição de receber um bom passe. Como nesse caso aqui, ó, ele tira uma boa distância do defensor, vai para o duelo de 1 contra 1, finaliza de pé esquerdo. Então, é um bom ativo que o Inter achou no mercado por um bom preço e que vai ajudar bastante nessa temporada.